milionário que não acreditava mais no amor até ela aparecer. Um amor impossível. A chuva caía sem piedade sobre São Paulo naquela madrugada de outubro. Nas ruas vazias do bairro dos Jardins, um homem de terno preto, impecável mesmo debaixo d'água, caminhava com passos firmes, mas olhar vazio. Carlos Henrique, 38 anos, CEO de um conglomerado que movia bilhões por ano, tinha tudo. Mansões em 3 países, carros de luxo, jatos privados, convites para os eventos mais exclusivos do mundo. Mas não, tinha paz, menos ainda. Não tinha amor. Havia meses, Carlos Henrique vinha se sentindo como um homem preso em sua própria fortuna. Seu noivado com Isabela, uma socialite ambiciosa e calculista, era uma farsa montada por diretores de conselho e conselheiros familiares. Um casamento estratégico, diziam. Mas ele sabia, era um caixão dourado. Depois de ver o pai trair a mãe por décadas, com o silêncio cúmplice da própria família, Carlos jurou que nunca permitiria que o coração escolhesse por ele. O amor, acreditava, era ilusão, fraqueza, um risco que um homem como ele não podia correr. Até que, numa tarde quente de primavera, tudo mudou. Ele estava em uma propriedade rural em Minas Gerais, avaliando uma possível aquisição para a expansão de um resort de luxo. Enquanto seu assistente discutia números com o proprietário local, Carlos se afastou, cansado de tanto cinismo corporativo. Foi então que a viu. Luciana, 32 anos, colhia flores silvestres com as mãos calejadas, mas com um sorriso que parecia desafiar a miséria do entorno. Usava um vestido simples, desbotado pelo tempo, mas seus olhos tinham um brilho que nenhuma joia de sua coleção jamais teria. Ela ria com o vento, conversava com as abelhas, cantarolava baixinho uma canção que ele não conhecia, mas que, de alguma forma, acalmava sua alma em turbulência. Carlos ficou parado, como se o tempo tivesse parado. Algo dentro dele, enterrado havia anos, começou a pulsar. Mas o destino, como sempre, não facilita. Naquele exato momento, Luciana correu em direção à casa principal, gritando contra o dono da fazenda. Vocês não podem expulsar essas famílias. Essas terras são a única coisa que elas têm. Ela foi interrompida por um segurança que a empurrou com brutalidade. Carlos, sem pensar, avançou. Tire as mãos dela. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O dono da fazenda, um homem corpulento e arrogante, riu. Essa aí é só uma empregada metida. Não vale nem o sapato que você calça, doutor. Carlos olhou nos olhos de Luciana. Viu medo, sim, mas também dignidade e coragem, muita coragem. Ela vale mais do que você e eu juntos, disse, antes de socar o homem com uma força que nem ele mesmo sabia que tinha. Naquele instante, algo despertou. Não foi só atração, foi reconhecimento. Era como se, depois de anos perdido em salões de mármore e reuniões frias, ele tivesse encontrado um pedaço de si mesmo. Esquecido, mas ainda vivo. Mas a vida não é feita só de encontros, é feita de despedidas e segredos. Enquanto os dois esperavam o carro de Carlos ser consertado. Sim, por ironia do destino, o motor havia falhado. Caminharam pelas trilhas da fazenda. Riram, contaram histórias. Luciana falou sobre a morte repentina do pai num acidente de caminhão. E como desde então sustentava a mãe e o irmão mais novo com trabalhos braçais e costura à noite. Carlos, pela primeira vez na vida, falou sobre sua solidão. Sobre o vazio por trás das portas de Mogno. Sobre como, mesmo cercado de gente, se sentia o homem mais sozinho do mundo. Ao cair da noite, sob um céu estrelado, eles dançaram. Não havia música, só o som dos grilos e o vento nas árvores. E quando se beijaram, foi como se o universo inteiro tivesse sussurrado, finalmente. Mas ao amanhecer, Luciana desapareceu. Deixou apenas um bilhete. Obrigada por me lembrar que ainda existem homens bons. Mas o seu mundo não é o meu. E o meu não merece você.
Carlos voltou para São Paulo com o coração em chamas e uma pergunta que não o deixaria dormir. Como encontrar alguém que não quer ser encontrada? 3 semanas se passaram desde aquele beijo sob as estrelas em Minas Gerais, e Carlos Henrique não conseguia mais fingir. De dia, assinava contratos de fusões bilionárias com a frieza de um cirurgião. De noite, caminhava pela varanda da mansão em silêncio, segurando o bilhete amarrotado que Luciana havia deixado. As palavras simples, quase ingênuas, ecoavam em sua mente com a força de um sino de igreja. O seu mundo não é o meu. O problema era que agora o mundo dele parecia tão vazio quanto um cofre vazio. Sua noiva, Isabela, notou a mudança. Você anda distante, Henrique, disse ela, uma noite, enquanto escolhia os talheres de prata para o jantar com acionistas. Está tudo bem? Tudo certo, respondeu ele sem olhar para ela. Mas não estava. Isabela era bela, elegante, articulada, tinha o currículo perfeito para ser a esposa do homem mais poderoso do setor imobiliário brasileiro. Sua família era tradicional, seu nome abria portas e, acima de tudo, ela entendia as regras do jogo. Casamento era aliança, não paixão. Por isso, quando Carlos sugeriu um adiamento do casamento, preciso de tempo para finalizar alguns negócios, justificou. Isabela não contestou. Sorriu, beijou sua bochecha e murmurou: Claro, querido, você sabe que estou aqui para apoiar seus objetivos. Mas Carlos sentiu o veneno por trás da doçura. Isabela não se importava com o homem, só com o título. Naquela mesma semana, sua mãe o chamou para almoçar. Dona Elisa, viúva desde os 50, embora o marido tivesse vivido até os 75, morrer de tédio com outra mulher, diziam os mais próximos, usava o luto como elegância. Você está com olheiras, meu filho, observou, enquanto servia o chá de camomila que ele jamais bebia. Estou bem, mãe. Isabela me contou sobre o adiamento. Silêncio. Você está apaixonado por outra pessoa? Carlos quase engasgou. Não é isso. Então é o quê? Medo? Arrependimento? Ele olhou pela janela. A chuva voltava, suave como lágrimas do céu. É só que descobri que não quero viver uma mentira pelo resto da vida. Dona Elisa suspirou, como se carregasse décadas de resignação nos ombros. Seu pai também achava que podia viver sem amor. Veja onde isso o levou. Carlos baixou os olhos. Eu não sou como ele. Espero que não. Mas o verdadeiro golpe veio 2 dias depois. Enquanto revistava os e-mails da empresa, procurando qualquer pista que o ligasse a Luciana, sim, ele havia contratado discretamente um investigador particular. Recebeu uma ligação da governanta da nova propriedade rural que comprara em Minas. Senhor Carlos, a voz era tensa. Temos uma situação delicada aqui. Uma candidata a empregada doméstica. Ela se recusou a aceitar o emprego, mas a mãe dela disse que aceitaria só se a filha também fosse aceita. E daí? Ela se chama Luciana. Carlos deixou o copo de água cair no chão. Repita. Luciana, 32 anos, viúva do pai, mora com a mãe e um irmão adolescente. Veio de uma comunidade rural perto de Lavras. O sangue subiu à cabeça dele. Contrate ambas, agora. Mas, senhor, agora. E assim, sem que Luciana soubesse, seu destino cruzou-se novamente com o dele. Luciana não tinha escolha. Depois da morte do pai, a casa onde viviam, modesta, mas cheia de memórias, foi vendida para pagar dívidas médicas da mãe, que sofria de artrite reumatoide. O irmão mais novo, Rafael, de 15 anos, precisava continuar os estudos, e ela, após meses de trabalhos esporádicos, aceitou o convite da antiga patroa, que agora trabalhava como cozinheira em uma mansão em São Paulo, para se candidatar a uma vaga de empregada doméstica. É uma oportunidade única, Luciana, disse Dona Marta, a cozinheira, com os olhos brilhando. O salário é alto, tem moradia incluída, e os patrões são discretos. O que Luciana não sabia era que os patrões eram Carlos Henrique. Quando chegou à mansão no Jardim Europa, foi recebida por uma governanta chamada
Odete, mulher de postura rígida, cabelo preso em um coque severo e olhos que pareciam cortar o ar. Aqui não é hotel, disse, entregando os uniformes. É uma casa de respeito. Vocês dormirão nos fundos, comerão nos horários marcados e nunca, sob nenhuma hipótese, dirigirão a palavra aos patrões, a menos que sejam chamadas. Luciana assentiu, cansada, mas determinada. Entendido. Naquela noite, enquanto organizava as roupas no pequeno quarto que dividiria com a mãe, viu pela janela um homem, de costas, fumando um charuto na varanda. A silhueta, o jeito de inclinar a cabeça. Seu coração parou. Não pode ser, sussurrou. Mas era. E na manhã seguinte, ao servir o café da manhã na sala de jantar, conforme as regras impostas por Odete, ela entrou com a bandeja de prata, cabeça baixa, mãos trêmulas. Obrigado, disse uma voz grave, familiar. Ela levantou os olhos, só por um segundo. Carlos Henrique estava ali, impecável, inatingível. E pela primeira vez desde que se conheciam, ele não sorriu. Em vez disso, fixou nela um olhar pesado, cheio de perguntas, de mágoa, de algo que ela não soube nomear. Luciana saiu da sala como se fugisse de um incêndio, mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma tarde, enquanto passava roupa no quarto de serviço, ouviu vozes altas vindas da sala principal. Não acredito que você contratou aquela mulher sem me consultar. Era Isabela, furiosa. Eu faço o que quiser na minha própria casa. A voz de Carlos, firme, mas contida. Ela é uma empregada, Henrique. Uma vadia que se atirou em você na fazenda. Todos na região falaram. Luciana congelou. Então era isso. Ele tinha contado, ou pior, não tinha contado, mas Isabela descobriu. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela não chorou. Não ali, não na casa dele. Naquela noite, escreveu uma carta de demissão, mas antes que pudesse entregá-la, Rafael, seu irmão, entrou correndo no quarto. Lucy, aconteceu uma coisa horrível. O quê? Eu estava brincando no jardim e... Entrei sem querer na biblioteca, só queria ver os livros, mas a patroa me viu e o que ela fez? Me chamou de criança sem educação, me empurrou e disse que se eu pisar de novo na casa principal, vocês duas vão para a rua. Luciana abraçou o irmão tremendo. Não podia ir embora, não agora, mas como enfrentar Carlos Henrique? Como encarar aquele homem que, sem querer, a tinha colocado exatamente onde ela jurara nunca mais estar, debaixo do mesmo teto que um homem rico, poderoso e inalcançável? E pior, como explicar que desde aquele beijo ela não havia parado de pensar nele? As semanas seguintes foram um labirinto de silêncios forçados, olhares furtivos e tensões sufocadas. Na mansão do Jardim Europa, a vida seguiu com a precisão mecânica de um relógio suíço, mas por baixo da superfície polida, tudo fervia. Luciana fazia tudo ao seu alcance para não cruzar com Carlos Henrique. Acordava antes do amanhecer, terminava suas tarefas antes que ele descesse para o café e se escondia nos fundos sempre que ouvia seus passos no corredor. Usava o uniforme como uma armadura, o avental como um véu. Mas, por mais que tentasse, não conseguia apagar da memória o calor daquela noite em Minas Gerais. O cheiro do mato molhado, a voz dele sussurrando. Você me fez acreditar que ainda existe algo puro neste mundo. Ela se odiava por lembrar, porque agora, cada vez que o via, mesmo de longe, seu corpo traía sua mente. O coração batia mais rápido, as mãos tremiam, e pior, ela sonhava com ele, sonhos bobos, inocentes. Sonhava que ele a convidava para tomar café na cozinha, que riam juntos enquanto ela ensinava Rafael a plantar girassóis no jardim, que numa tarde de domingo ele tirava o terno, vestia uma camisa simples e os três, ela, Rafael e Carlos, iam ao parque. Mas a realidade era outra. Carlos Henrique, por sua vez, vivia em guerra consigo mesmo. De um lado, havia o homem de negócios, racional, calculista, treinado para não demonstrar fraqueza. Esse homem sabia que manter Luciana na casa
Era um erro estratégico, era perigoso, era um convite ao escândalo. Do outro lado estava o homem que tinha dançado sob as estrelas, o que tinha visto pela primeira vez uma mulher olhar para ele sem querer nada em troca. Nem seu dinheiro, nem seu nome, nem seu status. Só queria que ele fosse bom. E isso era insuportavelmente atraente. A primeira brecha no muro de gelo veio por acaso. Era uma terça-feira chuvosa. Luciana estava no jardim, tentando salvar algumas plantas danificadas pela tempestade da noite anterior. Carlos Henrique saiu para checar o sistema de irrigação, ou pelo menos foi o que disse ao seu assistente. Na verdade, sabia que ela estaria lá. Ela usava botas de borracha velhas, luvas furadas e um chapéu de palha emprestado da cozinheira. Estava de joelhos na lama, tentando endireitar um arbusto de jasmim. "Você vai ficar gripada", disse ele de repente atrás dela. Luciana quase caiu de susto. "Senhor, me chame de Carlos." "Não posso." "Por quê?" "Porque sou seu patrão." Ela se levantou, suja, com os cabelos molhados colados ao rosto. "Porque você está noivo. E eu não quero ser mais um erro na sua vida." Ele deu um passo à frente. "Isabela e eu terminamos." Ela riu. Uma risada curta, amarga. "Claro, por minha causa?" "Não, porque ela me mostrou quem realmente é." "E quem é você, Carlos?" A pergunta pairou no ar, pesada como uma pedra. Ele não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se na lama ao lado dela e começou a ajudar a segurar o arbusto. "Me ensine como fazer isso." "O quê?" "Cuidar de algo que não dê lucro." Ela o encarou. Viu, nos olhos dele, vulnerabilidade. Algo que jamais imaginou ver num homem como aquele. E sem pensar, passou a mão enluvada na folha do jasmim e disse: "Primeiro, você tem que escutar o que a planta precisa. Ela não pede dinheiro, só um pouco de atenção." Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em meses. "Então, escutei errado até agora?" "Talvez." E naquele instante, sob a chuva fina, os dois se permitiram existir juntos, sem máscaras. Mas a paz durou pouco. Naquela mesma noite, durante o jantar familiar, uma reunião rara com tios, primos e conselheiros, Isabela apareceu. Ela não havia sido convidada. Entrou com um vestido vermelho, salto alto e um sorriso venenoso. "Henrique!" exclamou, beijando sua bochecha. "Que saudade!" Carlos ficou pálido. "O que você faz aqui?" "Sua mãe me convidou." Olhou para Dona Elisa, que desviou o olhar, nervosa. Isabela sabia jogar melhor do que qualquer um ali. Sabia que naquela casa a reputação valia mais que a verdade. Durante o jantar, fez questão de sentar ao lado de Carlos, rir alto demais, tocar seu braço com frequência. E em dado momento, ergueu a voz para que todos ouvissem. "Ai, Henrique, lembra daquela moça da fazenda? Aquela que você ajudou? Disseram que ela veio parar aqui, que está trabalhando na casa. Que coincidência, não?" Todos se calaram. Carlos apertou os dedos em torno do garfo. Luciana, que estava na copa, servindo água, ouviu tudo. Sentiu o chão desaparecer. Mas o pior não foi o comentário. Foi o que veio depois. No dia seguinte, Carlos encontrou Luciana no corredor dos fundos. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar." "Tem sim. Você acha que eu trouxe você aqui por acaso? Você comprou meu emprego. Eu salvei sua família. Não precisava. Então por que aceitou?" Ela parou. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as engoliu, porque não tinha escolha. Ele respirou. "O fundo. Eu não quero que você fique por obrigação. Quero que fique por nós." "Não existe nós, Carlos." "Existe sim. Você é rico. Eu sou pobre. Você frequenta jantares com embaixadores. Eu mal consigo pagar o remédio da minha mãe. Isso importa?" "Importa para o mundo." "Então que o mundo se dane." Ela riu, incrédula. "Você diz isso agora. Mas quando os jornais descobrirem que o bilionário Carlos Henrique está apaixonado por uma empregada, quando seus sócios ameaçarem sair, quando sua mãe te implorar para voltar com Isabela, o que você vai fazer?" Ele segurou seu rosto com as duas mãos. "Vou escolher você." Ela se afastou.
tremendo. Não minta para mim, por favor. Mas o destino não daria trégua. Naquela semana, Rafael adoeceu. Uma forte febre, tosse seca, dores no corpo. O médico diagnosticou pneumonia. Luciana precisava levá-lo ao hospital particular mais próximo, mas não tinha dinheiro para o tratamento. Desesperada, foi até a governanta pedir adiantamento do salário. Impossível, respondeu Odete fria. Regras são regras. Foi então que, pela primeira vez desde que entrara na mansão, Luciana bateu à porta do escritório de Carlos Henrique. Ele estava em uma videoconferência com Londres. Quando a viu, pálida, com olheiras, segurando o prontuário médico do irmão, encerrou a ligação sem se desculpar. O que aconteceu? Rafael está muito doente. O hospital precisa de um depósito. 8.000 dias. Carlos não hesitou. Vou resolver agora. Não quero caridade. Não é caridade. É humanidade. E naquela noite, enquanto Rafael dormia no hospital, em um quarto particular, com os melhores cuidados, Carlos sentou-se ao lado da cama de Luciana, que esperava no corredor. Por que você nunca me contou que estava passando por isso? Porque não sou sua responsabilidade. Mas sou. Ela o encarou, exausta. Por quê? Porque desde aquela noite, você se tornou a única coisa que importa na minha vida. E pela primeira vez, Luciana não negou. Ela apenas chorou. E ele a abraçou, com força, como se quisesse guardá-la para sempre contra o peito. Mas o mundo lá fora não esperaria. Na manhã seguinte, um jornalista do Diário Econômico recebeu uma dica anônima. O bilionário Carlos Henrique está tendo um caso com uma empregada doméstica. Ela veio da roça. Ele a mantém na mansão. A noiva dele está furiosa. A notícia começaria a circular em 48 horas. E com ela viria a verdadeira tempestade. A notícia explodiu como um raio em pleno céu azul. Na manhã de quinta-feira, antes mesmo do sol clarear por completo sobre São Paulo, o Diário Econômico publicou uma manchete que circulou como fogo em palha seca. Bilionário troca noiva por empregada doméstica vinda do interior. Fontes afirmam que Carlos Henrique mantém relação proibida com funcionária da própria casa. Família em crise, negócios ameaçados. Não havia foto de Luciana, apenas um retrato enigmático de Carlos saindo de um hospital. Olhar cansado, gravata desalinhada. Mas bastou. Em menos de 2 horas, o nome dela já estava nos trending topics do Twitter. Influenciadores sociais, colunistas de celebridades, até pastores de redes gospel começaram a tecer narrativas. Uns a chamavam de caça-fortunas, outros de símbolo da redenção do coração rico. Mas todos tinham uma coisa em comum. A reduziam a um rótulo. Luciana, por sua vez, não soube da notícia até o meio da tarde. Estava no hospital, trocando as roupas de Rafael, quando uma enfermeira comentou sem malícia. Ah, é você a moça do bilionário. Luciana congelou. Do quê? A enfermeira mostrou o celular. O mundo girou. Ela sentiu como se tivessem arrancado sua pele, deixando-a nua diante de milhões. Não era mais Luciana, filha de Zélia, irmã de Rafael, mulher que plantava girassóis e costurava vestidos para sobreviver. Agora era a empregada do Carlos Henrique. Correu para o banheiro e vomitou. Na mansão, o caos era total. Carlos havia convocado uma reunião de emergência com seus assessores jurídicos, de relações públicas e de segurança. Quem vazou isso? Perguntou com a voz tensa. A fonte é anônima, mas acredito que tenha vindo de dentro da casa, respondeu o chefe de segurança. Alguém com acesso ao seu cotidiano. Carlos não precisou pensar muito. Sabia que Isabela tinha contatos na imprensa. Sabia que sua própria mãe, embora não admitisse, mantinha alianças com jornalistas para ajustar narrativas. Mas havia outra possibilidade. Odete, a governanta. Ela odiava Luciana desde o primeiro dia. Chamava-a de moça metida e fingida e com ares de princesa pobre. Mas antes que pudesse investigar, recebeu uma ligação. Era seu irmão mais novo, Léo, o único da família que ele ainda respeitava.
Você perdeu a cabeça, Henrique? Não, finalmente achei a cabeça. Isso é uma tragédia. Seus acionistas estão em pânico. O conselho quer te ver hoje. Que venham. E a Luciana? Você pensou nela? Carlos fechou os olhos, mais do que em mim mesmo. Enquanto isso, Luciana tomou uma decisão radical. Voltou para a mansão, pegou Rafael do hospital, já estável, mas ainda fraco. Juntou suas poucas coisas e escreveu um bilhete para a mãe. Mãe, vou embora. Não posso mais ficar aqui. Estou colocando você e Rafael em risco. Cuidem de vocês. Eu vou me virar. Deixou o bilhete em cima da cama e saiu pelos fundos como uma sombra. Mas não contava com um detalhe. Carlos a estava esperando. Ele a viu sair, com uma mala surrada na mão e Rafael apoiado em seu ombro. Correu até ela, ignorando os olhares dos seguranças. Para onde você vai? Longe daqui. Luciana, não fuja. Eu não estou fugindo, estou protegendo. De quê? De você, de mim, do escândalo, do que estão dizendo de nós. O que dizem não importa. Importa sim, porque agora onde eu for as pessoas vão me ver como uma oportunista. Meu irmão vai ser humilhado na escola. Minha mãe vai perder o emprego. E você? Ela parou, com os olhos cheios d'água. E você vai perder tudo que construiu. Carlos segurou suas mãos. Eu já perdi tudo quando perdi a capacidade de sentir. Você me devolveu isso. Mas não vale o preço. Vale tudo. Rafael, fraco mas lúcido, olhou para Carlos. Você gosta mesmo da minha irmã? Carlos se ajoelhou diante dele. Mais do que de qualquer coisa neste mundo. Então, proteja ela. Carlos assentiu, com a voz embargada. Juro por minha vida. Mas o destino ainda tinha uma carta na manga. Naquela noite, Carlos recebeu um e-mail anônimo. Assunto: você não sabe quem ela é. Dentro, um arquivo em PDF. Era um laudo médico antigo, de um hospital em Lavras. Relatava a internação de um homem chamado Antônio Ferreira, 58 anos, após um acidente de caminhão. Mas não era só isso. Havia um nome no campo de contato de emergência: Carlos Henrique Mendes. E mais abaixo, uma nota do médico: paciente faleceu às 13h12. Últimas palavras: diga ao meu filho que sinto muito, ele merecia um pai melhor. Carlos sentiu o chão sumir. Antônio Ferreira era o pai de Luciana. Mas, como ele sabia, o nome de Carlos? Foi então que lembrou. Anos atrás, antes de se tornar milionário, ele tinha uma pequena construtora. Contratou um motorista para transportar materiais. Um homem quieto, humilde, que nunca reclamava. Antônio Ferreira. O acidente aconteceu quando o caminhão capotou na estrada. Carlos pagou as despesas médicas, o funeral e uma pensão mensal à família, anonimamente, por meio de um advogado. Nunca contou a ninguém. Nunca imaginou que a filha de Antônio fosse Luciana. E agora, diante dessa revelação, tudo fez sentido. O olhar dela, a força, a dignidade, a recusa em aceitar caridade. Ela não sabia, mas ele já tinha cuidado dela antes mesmo de conhecê-la. Ela era filha do homem que, numa das poucas vezes em que Carlos agiu com generosidade pura, ajudou sem esperar nada em troca. Ele caiu de joelhos no escritório, chorando, não por culpa, mas por gratidão. Porque o universo, de alguma forma, tinha feito um círculo perfeito, e agora, mais do que nunca, não podia perdê-la. Na manhã seguinte, Carlos fez algo que jamais imaginara fazer. Convocou uma coletiva de imprensa. Na sala de eventos da sede de sua empresa, diante de dezenas de câmeras, microfones e olhares ávidos por escândalo, ele se levantou. Não usava terno, usava uma camisa simples, sem gravata. Hoje não vou falar como CEO, vou falar como homem. Fez uma pausa, respirou. Conheci Luciana em um momento em que eu tinha perdido a fé na humanidade. Ela me mostrou que bondade ainda existe, que amor não tem classe social, que dignidade não se compra. As câmeras registravam cada palavra.
Eu não estou tendo um caso com uma empregada. Estou apaixonado por uma mulher extraordinária. E sim, ela trabalha na minha casa, mas não como empregada. Silêncio total. A partir de hoje, ela é minha sócia na Fundação Henrique, que vai cuidar de famílias carentes como a dela. E em breve será minha esposa. A plateia explodiu em murmúrios, mas Carlos não terminou. Quanto àqueles que espalharam mentiras, saibam que não me assustam, porque pela primeira vez na vida estou do lado certo da história. E, antes de sair, deixou uma última frase. O amor não é impossível, só é raro. E quando você encontra, não solta. Enquanto isso, Luciana estava num pequeno hotel de bairro, com Rafael dormindo ao seu lado. Seu celular não parava de tocar. Jornalistas curiosos, até ameaças anônimas. Mas então, uma ligação diferente. Era a secretária de Carlos. Senhorita Luciana, ele quer que você volte. Não posso. Ele disse para eu dizer uma coisa. Seu pai me ensinou que um homem só é grande quando cuida dos que ama. Eu não vou falhar com ele, nem com você. Luciana desligou, olhou para o teto e sussurrou. Pai, foi você? E pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu. A volta à mansão não foi triunfal. Foi silenciosa, dolorosa, carregada de incertezas. Luciana entrou pelos fundos, como sempre, com Rafael segurando sua mão. Mas pela primeira vez, não usava uniforme. Carlos havia dado ordens expressas. Ela não era mais empregada. Era hóspede, era futura esposa. Mas o clima na casa mudara. Odete, a governanta, mal olhava para ela. Os outros empregados sussurravam nos corredores. Até Dona Marta, a cozinheira que a indicara, agora evitava contato, com medo de ser associada à caça-fortunas. Só Rafael permanecia inabalável. Você vai se casar com ele, né, mana? Não sei, Rafinha. Ele é bom. Eu vi. O mundo não liga se ele é bom. Só vê o dinheiro. Então, dá para ele uma chance de provar que você é mais importante que o dinheiro. Luciana abraçou o irmão, emocionada. Carlos, por sua vez, mergulhou de corpo e alma na reconstrução de tudo, inclusive de si mesmo. Cancelou 3 fusões bilionárias por falta de alinhamento ético. Demitiu 2 diretores que espalharam rumores sobre Luciana. E num gesto que chocou o mercado, doou 30% do patrimônio pessoal para criar a Fundação Antônio Ferreira, em homenagem ao pai dela, com foco em educação, saúde e moradia, digna para famílias rurais. Mas o gesto mais ousado veio quando convocou uma reunião familiar fechada, só com sua mãe, tios e primos mais próximos. A partir de hoje, não aceito mais decisões tomadas nas minhas costas, disse com voz firme. Isabela não voltará. Luciana não sairá. E quem tentar minar essa relação perderá acesso a tudo que construí. Dona Elisa, pálida, tentou argumentar. Henrique, pense na reputação da família. A reputação da família foi construída em cima de mentiras, traições e silêncios. Chega. E pela primeira vez, sua mãe baixou os olhos. Mas a paz durou menos de uma semana. Na sexta-feira seguinte, Rafael foi à escola como sempre. Mochila nas costas, lanche preparado por Luciana, camisa de time de futebol que Carlos lhe dera de presente. Só que não voltou. Quando o ônibus escolar chegou ao bairro, o motorista disse: o Rafael desceu no ponto de sempre, mas ele nunca chegou em casa. Luciana ligou para a escola, para os amigos dele, até para vizinhos. Nada, pânico, desespero, lágrimas que não secavam. Foi então que o telefone tocou. Você quer seu irmão de volta? Disse uma voz distorcida. Quem é você? O que fez com ele? Isso depende de você. Do quê? Termine com Carlos Henrique. Pública e definitivamente. Senão, bem, digamos que um menino de 15 anos pode desaparecer para sempre sem que ninguém descubra. A ligação caiu. Luciana desabou no chão, gritando. Carlos chegou em minutos. Tinha sido alertado pelo segurança que monitorava o celular dela. Vamos encontrar ele, disse, segurando seu rosto. Mas não vamos ceder. E se ele se machucar? E se... Não pense nisso. Confie em mim.
Ele ativou seu time de segurança particular, ex-agentes da PF, especialistas em sequestro. Também chamou um contato na polícia, mas pediu discrição total. Nada de mídia, nada de vazamentos. Enquanto isso, Luciana revirava a mochila de Rafael. Entre os cadernos, encontrou algo estranho. Um bilhete dobrado, com a letra de Isabela. Seu irmão é fofo. Pena que o mundo é cruel com quem se mete onde não deve. Luciana gelou. Foi ela? Isabela? Carlos franziu a testa. Impossível. Ela não faria isso. Fez. Ela me odeia e odeia você por ter escolhido a mim. Mas Carlos hesitava. Isabela era ambiciosa, sim, cruel talvez, mas um sequestro, isso era outro nível. Então, uma ideia lhe ocorreu. Rafael costuma usar celular? Raramente, só o antigo que eu dei. Onde está? Na gaveta do criado mudo. Carlos pegou o aparelho. Estava desligado, mas ao ligá-lo, viu algo que o fez empalidecer. Havia um aplicativo de rastreamento escondido, instalado há 2 dias, e no histórico, uma localização atual. Vamos lá, agora. Enquanto seguiam de carro, Luciana não parava de tremer. Carlos, e se for uma armadilha? Pode ser, mas é nossa única pista. Por que Isabela faria isso? Talvez não seja só por ciúmes. O quê? Ele respirou fundo. Há 2 semanas descobri que ela está envolvida com um esquema de lavagem de dinheiro usando minha antiga holding. Se eu me casar com você e mudar a estrutura societária, os registros antigos virão à tona. Ela pode ir presa. Meu Deus! Ela não quer me de volta. Quer me calado. O rastreador levou-os a um sítio isolado em Itapecerica da Serra, propriedade registrada em nome de um laranja ligado à família de Isabela. Carlos chamou os seguranças. Entraram em silêncio, armas em punho. Dentro, encontraram Rafael amarrado mas ileso, em um quarto simples. 2 homens o vigiavam. Soltem ele! Agora! Carlos entrou com autoridade, mas sem gritar. Um dos capangas riu. Ou o que, playboy? Ou vocês nunca verão o que está do lado de fora. Foi então que os seguranças cercaram a casa. Os capangas se renderam em minutos. Rafael, ao ver Luciana, correu para seus braços, chorando. Mana, eu tive tanto medo. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Mas o verdadeiro choque veio depois. Ao interrogar um dos capangas, descobriram que Isabela não estava sozinha. Ela tem um cúmplice, disse o homem suando. Alguém da casa de vocês? Quem? A governanta, Odete. Luciana sentiu o sangue gelar. Odete? Ela odeia você desde o primeiro dia. Disse que mulher pobre não merece ficar com um homem rico, que você mancha a honra da casa. Carlos apertou os punhos. Ela também sabia do esquema de Isabela? Sabia, e foi ela quem sugeriu usar o menino para te dobrar. Naquela noite, Odete foi presa. Isabela, foragida, sumiu do país, mas não antes de deixar um recado num e-mail. Codificado. Você venceu a batalha, Henrique, mas a guerra não acabou. E a Luciana, ela nunca vai ser aceita, porque o sangue dela não é do nosso mundo. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Na manhã seguinte, enquanto Rafael descansava em casa, um envelope sem remetente chegou pela portaria. Dentro, um documento antigo. Era um atestado de óbito de Antônio Ferreira, mas com um detalhe que Luciana nunca soube. No campo filiação, além do nome da mãe dela, havia outro nome: Carlos. Henrique Mendes, pai. Luciana caiu de joelhos. Não pode ser. Antônio Ferreira não era só um funcionário de Carlos, era seu meio-irmão. E isso significava uma coisa terrível. Carlos e Luciana eram meio-primos. O sangue deles era o mesmo. E de repente, o amor impossível tornou-se proibido por laços de sangue. O silêncio que se seguiu ao descobrimento do documento foi mais alto que qualquer tempestade. Luciana ficou 3 dias sem falar com ninguém, trancada no quarto que Carlos havia transformado em seu refúgio, com estantes de livros, um piano de cauda antigo que ela nunca ousara tocar, e janelas que abriam para o jardim de jasmim.
Ela apenas olhava para o papel como se ele fosse uma cobra prestes a morder. Antônio Ferreira, filho de Maria Luísa Ferreira e Carlos Henrique Mendes. O mesmo nome do avô de Carlos. O mesmo nome do homem que construiu o império. O mesmo nome que até então Luciana associava apenas à riqueza, ao poder. E agora, ao seu próprio sangue. Ela não chorou, não gritou. Apenas sussurrou uma e outra vez, como um mantra de desespero. Como? Como isso é possível? Carlos, por sua vez, entrou em ação com a frieza de quem está acostumado a desmontar crises. Mas por dentro, seu mundo desmoronava. Contratou um genealogista forense de renome internacional. Acesso a arquivos familiares selados desde os anos 70. Conversou com um único advogado ainda vivo que trabalhou com seu avô. E a verdade, quando veio, foi tão devastadora quanto libertadora. Seu avô, Carlos Henrique Mendes I, teve 2 casamentos oficiais, mas, nos bastidores, mantinha uma relação paralela com Maria Luísa, uma costureira que trabalhava na antiga tecelagem da família. Em 1968, ela engravidou. Temendo o escândalo, o avô a mandou para o interior de Minas Gerais, onde nasceu Antônio Ferreira, registrado com o sobrenome dela, mas com o nome do pai verdadeiro escondido no atestado, como um segredo que só o tempo revelaria. Antônio cresceu sem saber, trabalhou duro, criou uma família. E por ironia do destino, foi contratado anos depois pelo neto do próprio homem que o abandonou. Carlos Henrique III, o atual dono do império. Ninguém sabia, nem mesmo o pai de Carlos. O avô levou o segredo para o túmulo. Então, Antônio era meu tio, disse Carlos com a voz rouca diante dos documentos. E Luciana é minha prima de 2º grau. Tecnicamente, não eram irmãos de sangue direto. Não havia proibição legal ou genética para um relacionamento, mas o mundo e, sobretudo, a consciência de Luciana não via assim, porque para ela sangue era sangue, e amor entre parentes, mesmo distantes, era tabu. Enquanto isso, Rafael percebeu que algo estava errado. Mana, o que houve? Por que você está evitando o Carlos? Não é da sua conta. É sim, ele salvou minha vida. E você está agindo como se ele tivesse feito algo errado. Ele não fez nada. O passado fez. Então por que você não pergunta a ele? Por que não conversam? Por que? Ela parou com os olhos cheios d'água. Porque eu não sei mais quem eu sou, Rafinha. Se sou pobre, se sou rica, se sou parte daquela família que sempre me olhou como lixo. Naquela noite, Luciana tomou uma decisão. Escreveu uma carta. Não longa. Só 4 linhas. Carlos, obrigada por me fazer acreditar no amor, mas o destino escreveu nosso final antes mesmo de nos conhecermos. Cuide do Rafael, cuide do Jasmin e viva feliz. Longe de mim. Deixou a carta em cima do piano, pegou uma mochila com o essencial e, pela 2ª vez, sumiu, mas não foi embora sozinha. Levou consigo uma caixa antiga que encontrou no fundo do armário de Antônio. Escondida atrás de roupas velhas, lacrada com fita isolante. Dentro havia cartas, fotos e um diário de capa preta. Era o diário de seu pai. Nas primeiras páginas, leu algo que a fez parar de respirar. Hoje, pela primeira vez, vi meu patrão olhar para mim como se eu fosse gente. Ele se chama Carlos Henrique. Tem 30 e poucos anos. Mas já carrega nos ombros o peso de um reino que não escolheu. Ele me pagou além do justo. Me ouviu quando falei do sonho do meu filho. E no fim do dia disse, Antônio, você merece mais do que isso. Eu quase chorei. Ninguém nunca disse isso antes. E mais adiante, sonhei com um homem de bigode, vestido como nos anos 60. Ele me chamou de filho. Disse que um dia minha filha será protegida por alguém daquela família, que o círculo se fechará. Acordei confuso, mas em paz. Luciana entendeu. Seu pai sabia. Não tudo, mas o suficiente para sentir que havia algo maior guiando seus passos. Enquanto isso, em São Paulo, Carlos enlouquecia. Procurou em todos os lugares.
Mandou seguranças vasculharem terminais de ônibus, estações de trem, abrigos. Ligou para todos os contatos dela em Minas. Nada. Foi então que Dona Marta, a cozinheira, se aproximou. Senhor, antes de ir embora, ela me pediu para entregar isso só se o senhor realmente ficasse destruído. E entregou um envelope. Dentro, uma cópia do diário de Antônio. E uma nota final de Luciana. Meu pai acreditava que o bem sempre vence. Eu também acreditava. Mas agora tenho medo de que, ao amar você, eu esteja traindo a memória dele. Se um dia você ler isso e ainda me quiser, me encontre onde tudo começou, onde o jasmim nasce. Carlos leu e relê as palavras. Depois foi até o jardim. Arrancou uma muda de jasmim com as próprias mãos, colocou em um vaso de cerâmica e sussurrou. Eu te encontro, Luciana, mesmo que tenha que andar o mundo inteiro. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Naquela mesma semana, Dona Elisa teve um AVC. Enquanto estava no hospital, delirando, chamou Carlos pelo nome e disse algo que ele jamais esqueceria. Seu avô, ele me contou, antes de morrer, que Maria Luísa era sua verdadeira irmã, a filha mais velha do pai dele, de um caso anterior. Antônio não era filho dele, era sobrinho, sangue, mas não do jeito que você pensa. Carlos congelou. O quê? O avô teve 3 filhos. Eu tive vocês 2. E Maria? Luísa, ela teve Antônio. Mas o avô nunca assumiu por vergonha, por orgulho. Então, Luciana não é minha prima? Não, nunca foi. O mundo de Carlos girou. Tudo o que Luciana acreditava era mentira. O laço de sangue que a afastou nunca existiu. Naquela noite, ele fez as malas. Não levou motorista, não levou seguranças. Só um vaso com jasmim, o diário de Antônio e um bilhete em branco. E partiu para Minas Gerais. Desta vez, não como milionário, mas como homem. A estrada para Lavras. Em Minas Gerais, nunca parecera tão longa, nem tão silenciosa. Carlos dirigia sozinho, com as janelas abertas, o vento batendo em seu rosto como uma confissão tardia. O vaso de jasmim repousava no banco do passageiro, as folhas verdes tremendo a cada curva da serra. O diário de Antônio estava em seu colo, aberto na última página que Luciana havia marcado com um fio de linha vermelha. O verdadeiro amor não pede permissão, ele se arrisca. Mesmo quando tudo diz que é impossível. Mas ao chegar à entrada da antiga fazenda, agora quase abandonada após a desapropriação que ele mesmo impedira meses antes, Carlos sentiu o coração afundar. Não havia sinal de Luciana. As casas onde viviam os trabalhadores estavam vazias, as plantações, secas. Até o riacho que ela tanto amava parecia ter parado de correr. Desesperado, ele foi até a casa da vizinha mais próxima. Dona Yolanda, 78 anos, ex-professora aposentada, que ainda cultivava hortelã e fazia doce de leite em panela de cobre. A Luciana? Perguntou a velha, com os olhos arregalados. Ela estava aqui faz uns 10 dias, mas sumiu de novo. Sumiu? Para onde? Não sei, rapaz, mas ela estava diferente, mais quieta, até triste. Ela não disse nada? Dona Yolanda hesitou. Depois foi até dentro de casa e voltou com um envelope amarelado. Ela me pediu para entregar isso. Só se alguém com olhos de quem perdeu tudo chegasse aqui. Carlos abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma única frase escrita à mão. Perdoe-me por não acreditar em nós. Nada mais, mas foi o suficiente para que ele soubesse. Ela ainda pensava nele. Enquanto isso, em um pequeno vilarejo a 120 quilômetros dali, escondido entre montanhas e vales que nem o Google Maps alcançava, Luciana vivia sob um nome falso, Clara. Alugara um quartinho de alvenaria atrás da igreja matriz, com um fogão a lenha, um colchão de espuma e uma janela que dava para o pátio onde as crianças brincavam após a missa. Trabalhava como costureira para as mulheres do lugar, consertando vestidos, bordando lençóis de noiva, fazendo enxovais para recém-nascidos. Ninguém sabia quem ela era, só sabiam que Clara era boa, quieta
e tinha olhos que choravam sem lágrimas. Mas havia um segredo que ela guardava às 7 chaves. Estava grávida. Descobrira na semana em que fugira, um enjoo matinal, um atraso, um teste de farmácia comprado numa cidade vizinha, escondido no fundo da bolsa. 2 meses. E com a gravidez veio o pânico. Como vou criar uma criança sozinha? Murmurava à noite, de mãos dadas com Rafael, que a acompanhara na fuga. Você não está sozinha, ele respondeu com a maturidade de quem já vivera demais para 15 anos. Eu cuido do bebê, você cuida do coração. Mas Luciana sabia. Carlos merecia saber. Só que tinha medo. Medo de que ele a procurasse só por obrigação. Medo de que a imprensa descobrisse e transformasse seu filho em espetáculo. Medo, sobretudo, de que o amor dele não sobrevivesse à verdade. Então decidiu. Manteria o segredo. Criaria a criança longe dos holofotes, longe da fortuna, longe do nome Henrique. Mas o corpo não mentia. Seus seios doíam. Sua barriga começava a inchar. E todas as noites sonhava com Carlos segurando o bebê nos braços, sorrindo daquele jeito calmo, seguro que só ele tinha. De volta à fazenda, Carlos não desistiu. Passou dias conversando com antigos vizinhos, antigos colegas de trabalho de Antônio, até mesmo com o padre da paróquia. Todos tinham uma peça do quebra-cabeça. Ela foi até o cemitério, ficou horas lá. Comprou um caderno novo, disse que queria escrever um livro. Levou o Rafael, os dois pareciam assustados com alguma coisa. Mas foi um menino de 12 anos, filho de um escolhedor, que deu a pista decisiva. Vi ela pegar o ônibus para São Tomé das Letras. Tava com uma mala e umas plantas na mão. Carlos não pensou 2 vezes. São Tomé era um refúgio espiritual, cheio de pousadas escondidas, trilhas místicas e gente que buscava recomeço. O lugar perfeito para desaparecer, ou para recomeçar. Enquanto dirigia, recebeu uma ligação. Era seu advogado. Senhor Carlos, finalizei a análise genética com base nos documentos que você me deu. Não há ligação sanguínea direta entre você e Luciana. O avô de vocês eram meio-irmãos, mas de pais diferentes. Tecnicamente, vocês não são parentes. Tem certeza? Absoluta. Pode amar ela sem culpa. Carlos desligou. Parou o carro no meio da estrada. Abriu o vidro. Deixou o vento entrar. E pela primeira vez em meses, sorriu. Mas a alegria durou pouco. Ao chegar a São Tomé, após horas de buscas, descobriu que Luciana havia saído novamente, rumo a um vilarejo ainda mais isolado chamado São José do Barreiro. Ela estava com um menino e parecia grávida, disse a dona da pousada com simpatia. Carlos sentiu o mundo girar. Grávida? Sim, uns 2, 3 meses. Cuidava muito da alimentação. Evitava café, tinha enjoos matinais. Ele quase caiu de joelhos. Ela estava esperando um filho dele, e mesmo assim, fugira. Não por orgulho, não por medo do mundo, mas por amor, porque amava tanto que preferiu carregar sozinha a dor, a vê-lo preso a uma vida que não escolhera. Naquela noite, Carlos não dormiu. Ficou sentado na varanda de uma pousada simples, olhando as estrelas, iguais às daquela noite em Minas, quando tudo começou. Lembrou-se do beijo, da dança sem música, do jeito como ela dissera: você é de um mundo onde eu sequer teria capacidade de alcançar. E agora, ela não só o alcançara, como o ultrapassara em coragem. Ele estava ali com seu dinheiro, seus carros, seus títulos. Ela com nada, só com a certeza de que amor verdadeiro não pede garantias. E foi naquela noite, sob o céu mais limpo que já vira, que Carlos fez a promessa mais sincera da sua vida. Eu vou te achar, Luciana, e dessa vez não vou te deixar ir, nem se você quiser, porque agora não era só sobre os 2, era sobre 3. E pela primeira vez, ele tinha tudo a perder e tudo a ganhar. São José do Barreiro era um vilarejo esquecido pelo tempo. Ruas de terra,
Casas de tijolo aparente, galinhas ciscando ao lado de crianças descalças. A igreja tinha o sino enferrujado, mas o sino ainda tocava. Todas as tardes, às 5 em ponto, como se o tempo ali fosse medido não pelos relógios, mas pela fé. Foi ali, enquanto consertava uma cadeira na varanda da casa alugada, que Luciana o viu. Carlos Henrique, sem terno, sem motorista, sem caprichos, apenas um homem de camisa surrada, barba por fazer, carregando uma mochila e um vaso com jasmim, parado no meio da rua, olhando para ela como se visse um milagre. Ela deixou a cadeira cair. Rafael, que estava dentro lendo, correu para a porta. É ele, mana, é o Carlos. Luciana não respondeu. Seus pés se recusavam a se mover. Seu coração, sim, batia como se quisesse sair do peito. Ele se aproximou devagar, como quem teme assustar um pássaro. Você está mais linda, disse com a voz rouca. O que você faz aqui? Te procurando. Sempre te procurei. Não devia. Deveria. Porque temos um segredo a resolver. Ela empalideceu. Você sabe. Sei. Estás grávida. As lágrimas brotaram. Ela tentou esconder o rosto, mas ele segurou suas mãos. Por que fugiu? Porque eu quis proteger você. De quê? De mim. Do escândalo. Do filho que vai nascer em um mundo que não entende amor verdadeiro. Ele riu. Uma risada triste, cheia de dor. Luciana, esse filho é a única coisa verdadeira que já tive. Ela desviou o olhar. Não é só isso. Há outra coisa. O quê? Ela respirou fundo. Rafael, ele não está bem. Naquela noite, em um pequeno consultório médico do vilarejo, com paredes descascadas e um estetoscópio antigo, Carlos ouviu o diagnóstico. É uma doença rara autoimune, explicou o único médico da região, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas. Afeta a medula. Ele precisa de um transplante de medula óssea e, para isso, precisa de um doador compatível. Eu posso fazer o teste, disse Carlos imediatamente. Já fizemos, interrompeu Luciana com a voz trêmula. Nenhum de nós é compatível. Nem eu, nem minha mãe, nem os primos distantes. E o Banco Nacional de Doadores? Nada compatível até agora. Carlos olhou para Rafael, deitado na cama estreita, pálido, mas sorrindo com os olhos. Tem quanto tempo? 6 meses, talvez menos. Silêncio. Foi então que Luciana disse em um sussurro. Por isso eu ia entregar o bebê para adoção. Carlos virou-se, atônito. O quê? Pensei. Que se o bebê for adotado por uma família rica, com acesso a hospitais, talvez, um dia, ele possa salvar o Rafael. O cordão umbilical tem células tronco. Pode ser compatível. Você ia dar nosso filho para salvar seu irmão? Eu ia dar minha esperança para salvar minha família. Carlos ajoelhou-se diante dela. Luciana, não existe sacrifício maior que esse, mas você não precisa fazer isso. Como não? Porque eu tenho os recursos. Vou trazer os melhores médicos do mundo aqui. Vou financiar pesquisas. Vou criar um banco de doadores no Brasil. Faço o que for preciso. Mas e o bebê? Nosso filho nascerá em casa, nos seus braços, com seu nome e meu amor. E se for compatível com Rafael, usaremos as células do cordão. Mas nenhuma criança será entregue. Nenhuma. Ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Eu tive tanto medo. Eu sei, mas de agora em diante você não carrega mais nada sozinha. Mas o destino, mais uma vez, não daria trégua. 2 dias depois, chegou um telegrama oficial. Era do hospital onde Rafael havia sido atendido em São Paulo. Paciente Rafael. Ferreira consta como beneficiário de plano de saúde vinculado à Fundação Henrique. Solicitamos comparecimento urgente para início de protocolo experimental com células tronco, aprovado pela Anvisa. Custo integralmente coberto. Carlos estranhou. Eu não autorizei nenhum protocolo. Nem eu, disse Luciana. Foi então que descobriram. Dona Elisa, ainda em recuperação do AVC, usara seu poder remanescente no conselho da fundação para aprovarem o tratamento em segredo. Ela disse que queria se redimir
contou o médico ao telefone, que passou a vida julgando as pessoas erradas e que dessa vez não perderia a chance de fazer o bem. Carlos ficou em silêncio por longos segundos. Minha mãe fez isso? Sim, e deixou uma carta para vocês dois. Na carta, Dona Elisa escreveu: Filho, por anos acreditei que riqueza era poder controlar o destino dos outros. Hoje entendo que riqueza é poder salvar quem se ama. Perdoem-me por tudo. E Luciana, seja feliz com meu filho, porque ele, enfim, encontrou a mulher que o merece. Naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, Carlos e Luciana caminharam até o riacho atrás da casa. Ela apoiava a mão na barriga, já levemente arredondada. Você promete que não vai me deixar? Prometo. E se o mundo inteiro disser que somos errados? Então o mundo inteiro está cego. Ele se ajoelhou diante dela, não como milionário, mas como homem. Luciana Ferreira, você me ensinou que amor não se mede em contas bancárias, mas em coragem, em sacrifício, em escolhas difíceis. E o que você escolhe, Carlos? Escolho você, sempre, com seu passado, seu irmão doente, seu pai ausente, seu medo, sua força, tudo. E o bebê? Nosso filho será a prova de que o impossível existe. Ela sorriu, e pela primeira vez desde que tudo começou, deixou-se ser amada sem medo. Mas a paz duraria pouco. Na manhã seguinte, Rafael acordou com febre alta, convulsões, sangramento nas gengivas. O médico do vilarejo disse com urgência: ele precisa ir agora para São Paulo. Senão, não chega ao transplante. Carlos pegou o celular, ligou para o piloto particular. Temos o avião em 1 hora. E o protocolo? Perguntou Luciana, desesperada. Vamos fazer tudo junto. O bebê nascerá em São Paulo. Rafael será tratado. E nós vamos recomeçar. Mas antes de partirem, Luciana fez uma última parada. Foi até o pequeno cemitério do vilarejo. Colocou flores silvestres sobre a lápide simples de seu pai. Pai, eu encontrei o homem que você sonhou para mim. E ele é melhor do que eu imaginava. Voltou para o carro, segurando a mão de Carlos e a de Rafael. E naquele instante soube. O amor impossível nunca foi impossível. Só estava esperando o momento certo. São Paulo, Hospital Sírio-Libanês. 3º andar, unidade de tratamento intensivo pediátrico. As luzes fluorescentes pareciam sugar toda a cor do mundo. O som dos monitores, bip constante, ritmo mecânico, era a única prova de que Rafael ainda estava ali. Mas seu corpo, pequeno demais para tanta dor, estava em coma induzido. A infecção havia se espalhado, o tempo se esgotava. Carlos não saíra do corredor em 36 horas. Barba por fazer, olhos injetados, terno amarrotado, parecia um fantasma vagando entre a esperança e o desespero. Dentro da ala obstétrica, no mesmo andar, Luciana gemia de dor. O estresse da viagem, o susto com Rafael, a ansiedade constante. Tudo provocou um parto prematuro. 32 semanas. O bebê ainda não estava pronto, mas o corpo dela insistia. Agora, respire. Luciana, orientava a enfermeira, a gente tá com você. E o Rafael? Ela perguntou entre contrações. Alguém me diz como ele tá? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Enquanto isso, na sala de reuniões do hospital, um grupo de especialistas discutia em voz baixa. O cordão umbilical tem 60% de chance de compatibilidade, disse o hematologista. Mas o bebê é prematuro. Coletar as células pode atrasar o atendimento neonatal. Há risco. Quanto risco? Perguntou Carlos com a voz trêmula. Pequeno, mas existe. Silêncio. E se não usarmos? Ele insistiu. Rafael não sobrevive mais de 72 horas. Carlos fechou os olhos. Escolher entre salvar o filho que acabava de nascer ou o irmão da mulher que amava. Não era uma escolha. Era um martírio. Foi então que Luciana, entre uma contração e outra, chamou por ele. Carlos, entra aqui. Ele entrou, mãos suadas, coração aos saltos. O que foi? Se o bebê for compatível, use as células. Mas e ele?
Os médicos sabem o que fazem. E Rafael é minha alma, não posso perdê-lo. Você tem certeza? Tenho, porque você me ensinou que amor é escolha. E eu escolho salvar os dois. Ele ajoelhou-se ao lado da cama, beijou sua testa suada. Você é a mulher mais corajosa que já existiu. Ela sorriu mesmo chorando. Só não me deixe sozinha, tá? Nunca mais. Às 4h27 da madrugada, Maria Clara Henrique Ferreira veio ao mundo. 1,8 quilos. Respiração frágil, mas viva, linda. Enquanto os neonatologistas a levavam para a UTI, a equipe obstétrica coletou o cordão umbilical. E em menos de 2 horas veio a confirmação. É compatível. Carlos quase desmaiou de alívio. Transfiram agora. Mas o destino, mais uma vez, não daria trégua. Enquanto tudo isso acontecia, um carro preto estacionou na entrada de serviço do hospital. Isabela desceu. Não estava mais com vestidos de grife ou joias. Estava com roupas simples, óculos escuros, cabelo preso. Mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho de vingança. Ela havia retornado do exterior, não para se esconder, mas para dar o golpe final. Tinha em mãos um pendrive com arquivos roubados do antigo escritório de Carlos, conversas privadas, registros financeiros antigos, e-mails que mostravam supostas irregularidades na Fundação Henrique. Se ele não me quer, ninguém terá o que ele construiu, murmurou digitando uma mensagem, mas não contava com um detalhe. Seu cúmplice, um jornalista corrupto que prometera publicar tudo, tinha se arrependido, porque naquela manhã, lera nas redes sociais, Carlos Henrique doa fortuna para salvar irmão da futura esposa. Bebê nasce em meio a drama. E viu fotos. Carlos segurando a mão de Luciana. Rafael inconsciente com um desenho do bebê colado no leito. Médicos emocionados dizendo: nunca vi alguém lutar tanto por uma família que não é sua. O jornalista apagou tudo. E quando Isabela ligou, ele disse: Não vou destruir isso, porque o que ele está fazendo é humano demais. Ela gritou, xingou, ameaçou, mas o jornalista desligou. Sozinha no estacionamento, Isabela olhou para o hospital. Vi Carlos atravessar o corredor correndo, com uma roupa de proteção estéril, indo da UTI neonatal para a de Rafael. Vi o amor que ele carregava nos olhos, e pela primeira vez sentiu vergonha. Não de ter perdido, mas de nunca ter amado de verdade. Naquela tarde, Maria Clara foi levada, ainda em incubadora, para o quarto de Rafael. Colocaram os dois lado a lado, e em um gesto que os enfermeiros chamariam depois de milagroso, Rafael abriu os olhos. Mana? Sussurrou. Luciana, ainda fraca, foi empurrada em uma cadeira de rodas até lá. Estou aqui, meu amor. É ela? Perguntou, olhando para a incubadora. É, sua sobrinha, Maria Clara. Rafael sorriu. Ela é linda. É, porque herdou a coragem da tia. Naquela noite, Carlos ficou entre os 2 quartos. Bebê de um lado, irmão quase de sangue do outro. E pela primeira vez, sentiu-se completo. Não por ter dinheiro, não por ter poder, mas por ter família. Mas como toda história de amor verdadeiro, esta ainda não terminara, porque a verdadeira prova de fogo ainda viria. Ela não seria dada pelo destino, nem por inimigos, mas pelo próprio coração de Luciana. 3 meses se passaram. A primavera chegou com força em Minas Gerais. As flores silvestres cobriam os campos como se a própria natureza celebrasse o recomeço. E na antiga fazenda, agora rebatizada como Recanto Antônio Ferreira, um centro de acolhimento para famílias rurais, tudo estava sendo preparado para um evento simples, mas sagrado. Um casamento. Não haveria tapete vermelho, nem convidados de colarinho branco, nem cobertura da imprensa. Apenas 100 cadeiras de madeira rústica, um arco de jasmim entrelaçado com buganvílias e o som dos pardais cantando ao amanhecer. Luciana escolhera tudo. O vestido, branco, sem rendas, feito por suas próprias mãos, com retalhos do lençol de casamento da avó dela. Os sapatos, descalços,
porque, como disse a Rafael na véspera, quero sentir a terra debaixo dos pés no dia em que disser sim a ele, porque foi da terra que tudo nasceu. Rafael, agora recuperado, forte, com os olhos brilhando de saúde, seria o padrinho. Maria Clara, com 3 meses e meio, vestida em um macacão de algodão tingido com extrato de açafrão, dormiria nos braços da avó Zélia durante a cerimônia. Mas na manhã do casamento veio a última revelação. Enquanto organizava os documentos antigos de Antônio para doar ao arquivo comunitário, Luciana encontrou uma certidão de adoção, datada de 1992. Era de Rafael. Antônio e Zélia, após anos tentando engravidar, tinham adotado um bebê abandonado na porta de um posto de saúde em Lavras. Nunca contaram a ninguém, nem mesmo ao próprio Rafael. Queriam que ele se sentisse filho legítimo. E foi assim que ele cresceu, amado, protegido, com o sobrenome Ferreira gravado no coração. Luciana leu o documento e caiu no choro. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação, porque isso significava algo profundo. Ela não tinha laços de sangue com ninguém, nenhum parente biológico vivo, nenhum vínculo forçado pelo passado. Era, pela primeira vez na vida, livre. Quando Carlos chegou à fazenda, trajando um terno bege claro, o mais simples que possuía, encontrou Luciana no jardim, regando o jasmim que ele trouxera meses antes. "Está tudo lindo", disse ele com a voz embargada. "Não foi eu, foi a terra. Ela sempre dá flores para quem planta com amor." Ele se aproximou, pegou sua mão. "Você está nervosa?" "Não, estou em paz." "Por quê?" "Porque descobri que não preciso de sangue para ter família. Só preciso de quem me escolhe todos os dias." Ele sorriu. "Então eu te escolho, hoje, amanhã e em todas as vidas que vierem." Na cerimônia não houve padre, não houve promessas decoradas. Quem oficiou foi Dona Yolanda, a vizinha de Lavras, com a Bíblia aberta e os olhos marejados. "Vocês não estão aqui por obrigação", disse ela, olhando nos olhos dos dois. "Estão aqui porque o amor os trouxe, de volta um ao outro, e isso é mais sagrado que qualquer papel." Então Luciana fez algo inesperado. Antes de dizer sim, ela se virou para os convidados, escolhedores, antigos empregados da mansão, médicos que cuidaram de Rafael, até Dona Elisa, que veio de muletas, mas com um sorriso verdadeiro. "Hoje não é só o meu casamento, é a celebração de que o amor venceu, o preconceito, o medo, o dinheiro, a dor." E virando-se para Carlos, entregou-lhe um pequeno envelope. "Meu presente de casamento." Ele abriu. Dentro, um papel timbrado da Fundação Antônio Ferreira. E no topo, uma nova cláusula, escrita à mão por ela. "Todo filho de família carente acolhido por esta fundação terá direito a um lar, educação e, acima de tudo, ao direito de ser amado, assim como eu fui." Mas havia mais. No verso, uma única frase: "Você me deu um mundo, eu quero devolver um país." Carlos leu e chorou, não como bilionário, mas como homem. No final do dia, enquanto os convidados dançavam ao som de um violão tocado por Rafael, Carlos e Luciana caminharam até o riacho. Sentaram-se na grama, Maria Clara no colo de Luciana, os pés descalços na água fresca. "Você se arrepende?" perguntou ele. "De tudo que passamos, só me arrependo de ter duvidado de nós." "E agora?" "Agora?" Ela olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a brilhar. "Agora eu sei que amor impossível só existe na cabeça de quem tem medo de tentar." Ele beijou sua testa, depois os lábios dela, depois a testa de Maria Clara. E naquela noite, sob o mesmo céu onde tudo começou, o milionário que não acreditava mais no amor finalmente entendeu. O verdadeiro luxo não é o que se compra, é o que se constrói com as próprias mãos e com o coração inteiro. E eles tinham tudo. Fim da história.
Se esta história tocou seu coração, deixe seu nome e sua cidade nos comentários. E se puder, compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor novamente. Porque como Luciana aprendeu, nenhum amor é impossível, quando se tem coragem de plantá-lo na terra certa.